Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso terceiro girão de notícias do dia e vocês estão ligados que é sempre recheado de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, você que gosta de fazer apostas esportivas, é lá na 1xBet, meu parceiro. O maior site de apostas do mundo, paga rápido e paga muito bem. E o que não falta é a opção de liga para tu apostar. Vem para 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, tem muita informação pra gente trazer. Vamos falar agora da questão aí das opções. O Vasco ganha opções, perde outras pro jogo de Sampaio Corrêa no próximo sábado. O Nenê tá treinando já, treinando com bola. Pode dar uma olhadinha nos stories dele lá do Instagram. Daniel Ramalho tirando onda, postando várias fotos. Então o Nenê deve estar apto sim. O Vasco não confirma oficialmente, mas vai pro jogo contra o Sampaio Corrêa. Quem treinou com bola hoje tem grandes possibilidades de ser relacionado é Gabriel Dias. Provavelmente deve ir para o banco de reserva, já que o Léo Matos vem atuando bem e ele está com esse probleminha de patela, mas já deve ter condição de jogo e deve ficar no banco de reserva. Mas treinou com bola hoje, é uma ótima notícia. Ele está fora desde o jogo da vitória do Vasco contra o Londrina. Ele vai cruzar uma bola e ele sente e é substituído. E desde então perdeu bastante jogos. Deve ter perdido aí uns 4 jogos do Vasco, pelo menos, ao ponto do Everton hoje ter mais jogos na temporada, na Série B, do que o Gabriel Dias. O Everton entrava muito no segundo tempo dos jogos, beleza? E outra situação, informação apurada pelo companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, 2 crias da base aí estão treinando com o grupo e tem possibilidade de, treinando bem, estarem relacionados para o final de semana, principalmente um deles, que é o Marlon Gomes. O Andrei Santos é desfalque, tomou o 3º cartão amarelo, assim também como Figueiredo e Thiago Rodrigues, são os 3 desfalques. Então, para suprir a carência aí, digamos assim, do Andrei Santos, o Marlon Gomes, que é volante, deve estar ocupando essa vaga. E um moleque que está destruindo no Sub-20, matador nato, habilidoso, rápido, moleque muito bom, é o atacante Ignaldo, maranhense que é, vai ter oportunidade aí, quem sabe, de já estar no banco de reservas para esse jogo contra o Sampaio Corrêa, e ele que é de lá, então vou desejar muita boa sorte ao nosso cria. E uma notícia muito bacana, dada pelos companheiros da Arena Cruz Maltina e confirmada pelo João Almirante, notícia bem bacana. O Vasco está fechando aí uma produção muito legal com a Amazon. Num primeiro momento, os companheiros da Arena Cruz Maltina não souberam informar o que seria produzido, se era um conteúdo da temporada do Vasco, alguma coisa mais histórica, e o João Almirante correu atrás dos detalhes e ele confirmou a informação. O Vasco vai estar lançando no ano do centenário da história dos Camisas Negras, ou seja, em 2024, um documentário com a Amazon contando a história dos Camisas Negras. E sabe quem vai estar no projeto? Inclusive teve hoje em São Januário, vou deixar passando 2 fotos na tela para vocês, Lázaro Ramos, ele mesmo, grande vascaíno, casado com uma outra grande vascaína, a Thaís Araújo. Ele é um dos diretores do projeto, já teve em São Januário hoje, inclusive. Não está formado ainda o elenco, mas bem bacana aí. Para quem não sabe, o histórico time dos Camisas Negras, daquela luta maravilhosa do Vasco contra o racismo, a resposta histórica fará 100 anos agora, em 1924, e o nosso patrimônio maior de todos aí, São Januário, foi construído na sequência em 1927, beleza? Tá ansioso para assistir o documentário dos Camisas Negras? Eu com certeza tô, já tô pedindo para dar um adiantadinho aí para chegar logo 2024, beleza? Bom, galera, vamos seguir agora o nosso vídeo aqui falando um pouco mais da situação do MT. O MT, o Goiás não desistiu da negociação ainda, tá? A primeira proposta ali o Vasco descartou pelaquela questão que eu já expliquei os 2 vídeos para trás para vocês, mas não se surpreenda se a negociação ainda acontecer. O MT quer sair, o Vasco veio com bons olhos emprestar o jogador, mas na condição que o Goiás quis, o Vasco recusou a proposta. E agora falando aí de um atleta que esse já saiu, inclusive anunciou a aposentadoria, Leandro Castan, anunciou que pendurou as chuteiras e não é mais jogador de futebol. Eu gostaria aqui de mandar um abraço para ele, pessoal, qual eu tive a oportunidade de conhecer o homem, o ser humano, o CPF, além do jogador de futebol,
E, cara, um cara maravilhoso, sério, inclusive coisa que poucos sabem, e eu sempre falo quando tem oportunidade. Em 2020, quando o Vasco tem aquela queda brusca ali com o Ramon, em alguns momentos o Castan estava jogando lesionado, não queria sair, porque ele se achava na obrigação de, como capitão, dar o máximo, botar o dele no fogo, e se precisasse ele tomar as porradas por ser o capitão, mas não queria sair. Talvez não tenha sido a melhor decisão naquele momento, acabou pegando Covid depois, enfim, acabou saindo um pouco pela porta dos fundos com a torcida do Vasco xingando muito ele. Lembro de um jogo emblemático em São Januário, o Vasco já sem qualquer chance de acesso, e a galera foi ao estádio para xingar aquele elenco. Um dos jogadores mais xingados e hostilizados foi o Leandro Castan. Eu, por exemplo, sei ser grato e dividir as coisas. Eu sempre lembro de quem foi importante para o Vasco, quem ajudou em algum momento. Isso vale para minha pessoa física. O final do Castan no Vasco foi melancólico, mas o começo e a metade, próximo do fim, o Castan foi muito importante. Se não é ele, Maxi Lopes e Thiago Galhardo, o Vasco tinha caído em 2018. E o Castan não teve grandes companheiros, não. A dupla de zagueiro, ele e o L, jogava improvisado de lateral direito, Luiz Gustavo. Quando ele não jogava de lateral, jogava o Rafael Galhardo. E na lateral esquerda, a gente tinha Fabrício e Henrique. Ele segurou ali na frente dele William Maranhão, Bruno Silva. O time era uma tragédia defensivamente, mas ele foi fundamental para a não queda do Vasco em 18. 19 também muito bem, campeão carioca, brasileiro maravilhoso junto com Vanderlei Luxemburgo. Ganhou a música do Darlan, do Xerife da Colina. 2020, até o meio do ano, ele estava muito bem naquele bom momento que o Vasco liderou o brasileiro. E aí depois ele tem a lesão, pega a Covid. O final de temporada dele foi péssimo. E aí em 2021 teve 2 momentos no estadual. O Castan teve algumas contusões. E eu lembro muito bem da galera, pô, o Castan tá voltando, o Castan tá voltando. Eu tenho muito vivo na minha cabeça de que tinha um dado que a galera levantava. Números da defesa do Vasco com o Castan e sem o Castan. Com o Castan, o aproveitamento do Vasco subia e o número de gols sofridos também caía. Mas depois, na Série B, foi uma tragédia, foi muito mal. E o final dele foi melancólico. Mas a passagem do Castan como um todo não foi ruim no Vasco. Mas a galera só lembra do final e não critica a galera. Torcedor é emoção. E o elenco de 2021 é considerado o pior elenco da história do Vasco. Não no papel, mas no que foi entregue. E ele, como capitão, acaba simbolizando um pouco. Acho que houve uma pegação de pé também pela questão lá da bandeira LGBT, do posicionamento dele nas redes sociais. Enfim, então desejar aí uma boa vida agora para ele, né? Já que ele aposentou, que ele curta bem a família, os filhos e que Deus te abençoe aí. Tamo junto, irmão. Caminhando para a reta final agora, vamos falar de Alex Teixeira. Algumas informações aqui importantes. O companheiro Lucas Pedrosa trouxe a informação de que bem provavelmente já amanhã o Vasco vai fazer o anúncio oficial, não se sabe de manhã ou de tarde. E lembra que eu falei para vocês que tinha coletiva ontem com a imprensa, foi cancelado, passado para quinta? Acho que tudo tem a ver com Alex Teixeira. Devem estar preparando algum evento, alguma coisa para poder fazer um super anúncio. Não é qualquer jogador, podemos dizer que é um princípio de ídolo aí, é um cara muito identificado com o Vasco da Gama. Situação importante, Bruno Nazário deixou o clube com a camisa 7, Alex Teixeira deve herdar então essa camisa no Vasco da Gama. Beleza? E agora, para finalizar, eu vou deixar com vocês alguns depoimentos de uma matéria bem bacana que o Globo Esporte fez. Eu vou deixar com vocês, primeiro, relatos da passagem dele no Shakhtar, depois da passagem dele na China e agora dessa breve passagem lá no Besiktas da Turquia. Então, de pessoas que acompanharam de perto a carreira dele nesses 3 países. Confere os depoimentos que estão bem interessantes. Alex Teixeira foi um dos símbolos dos anos dourados da política do Shakhtar em investir em brasileiros. Chegou muito novo, desenvolveu-se no clube e tornou-se um dos principais jogadores da equipe. Foi artilheiro do campeonato ucraniano por 2 anos seguidos, eleito o melhor jogador da liga e empilhou títulos por lá, tornando-se um atacante de muita referência. Teve média de 1 gol por jogo em sua última temporada pelo Shakhtar. Alex colecionou também boas participações contra clubes maiores na Liga dos Campeões, avaliou Felipe Schmidt, repórter internacional do Globo Esporte. Alex Teixeira definitivamente marcou seu nome na história do Jiangsu Suning. Não apenas por ter marcado o gol do título chinês em 2020, que curiosamente seria o último gol marcado pelo Jiangsu na história do campeonato, já que o clube foi extinto meses depois, mas por sempre entregar gols e participações ativas nos jogos do Jiangsu, observou Leonardo Artung, jornalista que acompanhou o futebol chinês
entre 2016 e 2020. Vimos o Alex Teixeira formando dupla de ataque primeiro com Roger Martinez e depois com Éder, e por um curto período com Ivan Santini, tendo bastante liberdade para flutuar entre a faixa central e o lado esquerdo. Ele sempre desequilibrava usando de seus dribles e de suas conduções de bola, completou Artung. Ele jogou muito mal. Os torcedores do Besiktas ficaram muito tristes com ele. Ele trabalhou com Serzen Yesen e Valerian Ismael, trabalhou com 2 treinadores. Sargent disse para ele: sua disciplina de trabalho não é o suficiente para o Besiktas. Ele é um grande jogador, mas a adaptação dele foi ruim ao Besiktas. A liga turca é muito difícil. Achamos que ele não teve foco para jogar, comentou Albayrak. Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, próximo da hora do almoço, eu tô chegando com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!